Hoje é sobre um tema batidíssimo no INEP, batidíssimo, e não vai deixar de aparecer. Assim, esse é um dos temas que eu tenho uma convicção quase que plena. Não vou dizer plena porque não fui eu que fiz a prova, embora existam suspeitas que nós do Hardor que façamos a prova do INEP, né? Existem suspeitas fortes disso. Talvez a gente faça, talvez, mas enfim. Mas é um tema que convicção quase plena. Só pode dizer plena porque se cair, a Polícia Federal vem aqui, tal, não pode. Então quase que plena e tem que ter muita atenção, muita atenção. Por sinal, tem um outro tema que por alguma razão eu estava mexendo nele hoje aqui, que cara, esse eu tava vendo, cara, olha só, né, você, cada dia que passa tá ficando, né, tá saindo da prova, vai aparecer agora. Mas o tema de hoje não vai faltar, certamente estará presente na prova, porque é um tema que tem muita relevância do ponto de vista prático. Por sinal, talvez seja o tema de todos os temas da clínica médica, aquele que os conceitos que a gente precisa aprender para a prova mais se aproximam dos conceitos que a gente aplica na prática diária. Por conta disso, é delicioso falar sobre pneumonia. Pneumonia é um tema importante no INEP, é um tema importante. No histórico do INEP, tem 15 questões para a gente brincar de pneumonia, brincar, e perceber o que passa na mente do examinador. E geralmente, o que passa na mente são todos os conceitos que a gente precisa de fato dominar para conseguir cuidar de um indivíduo com pneumonia na prática. Isso é muito bom, muito bom. Bom porque essa nossa conversa aqui ela não fica psicodélica, sabe? Não fica. Não é como discutir Parkinson, que se a gente não cuidar de pacientes com Parkinson, fica tudo virtual. Pneumonia não. Pneumonia é um cenário que muitas vezes a gente pode até nem ter visto ainda na vida, pode até não ter visto de fato. Mas a gente suspeita muito na prática diária. Suspeita muito, né? Então, é um tema que não é distante da nossa realidade. Isso é muito, muito bom. E o legal é que quando a gente observa o que o INEP fez até hoje com pneumonia, o padrão é muito característico. Tipicamente, enunciado longo, trazendo um cenário clínico específico, que busca que a gente ou defina o diagnóstico, esse é um ponto, o ENAD já fez isso até, definir o diagnóstico, ou então busca a definição de conduta através da definição diagnóstica. É basicamente isso. Só que o detalhe é que o INEP costuma transitar por áreas que a maioria das bancas não costuma nos conceitos de pneumonia. É como se o INEP pegasse, por exemplo, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia de pneumonia e lá nas diretrizes explorasse alguns parágrafos que às vezes a gente não valoriza tanto, mas são importantes para a prática diária. Ou um caderno de atenção básica que seja, entendeu? Então vale muito a gente ter atenção às mensagens de pneumonia, que como eu falei antes, é um tema que o livro atrapalha a gente. Porque o livro traz uma série de conceitos que não são conceitos que mudam muito a nossa dinâmica de vida real em pneumonia. Não mudam. A maneira de ver pneumonia, a forma ideal é outra, pelo menos para mim. Eu sempre vi pneumonia do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Ah, e como? Pneumonia é uma infecção do parênquima pulmonar com resposta inflamatória. Não. Arredondando tudo. Facilitando tudo. Pneumonia, no dicionário, está escrito assim, pneumonia é igual a quadro respiratório febril agudo mais mancha no pulmão. Acabou-se. Acabou-se. É isso. Isso é pneumonia. Entendeu? Ah, Fabrício, mas nem toda pneumonia tem febre, dane-se. Ah, Fabrício, mas tem outras doenças que podem dar mancha no pulmão. Dane-se, não quero saber. Veja, sempre que a gente estiver diante de um indivíduo com quadro respiratório febril agudo mais mancha no pulmão, até prova em contrário é pneumonia. Ah, mas pode ser embolia. Papai, não pode deixar passar pneumonias, a pessoa morre na nossa frente rapidinho. Entendeu?
pode até ser outra coisa, mas eu não tenho como afastar a pneumonia. Essa é a ideia que a gente precisa levar para a vida. Quadro respiratório febril agudo mais mancha no pulmão é pneumonia até prova em contrário, entendeu? Tem pneumonia sem febre? Tem, pode ter. O indivíduo pode ter um quadro respiratório agudo, mancha no pulmão, sem pneumonia, tudo bem, mas é exceção. Tem outra doença que pode promover mancha no pulmão, o indivíduo tem um quadro respiratório febril agudo? Tem, mas eu vou sempre ficar em dúvida se é pneumonia ou não, entendeu? Então a base de tudo é a gente não deixar passar um cenário. Então, quadro respiratório febril agudo mais mancha no pulmão. Acabou-se a conversa. Acabou-se. É isso, entendeu? E quando eu falo quadro respiratório febril agudo, veja, eu preciso fazer um ajuste na terminologia. Porque a ideia é falar isso mesmo, né? Quadro respiratório febril agudo. Mas até aceitando o fato de que nem sempre na pneumonia existirá febre, a questão é que o indivíduo não estará bem, sabe? Um estado febril, a pessoa não está bem, e tem um quadro respiratório agudo. Quadro respiratório agudo que pode trazer consigo qualquer manifestação respiratória, pode ter tosse, que pode ser seca, pode ser com catarro. Aí pode ser seca? Pode, por que não? Tu conhece alguma lei que diga que uma doença só pode ter tosse seca, só pode ter tosse com catarro? Isso não existe em lugar nenhum, papai. Não existe. Qualquer doença que dá tosse pode ter tosse seca, tosse com catarro, uai. Por que não? Na pneumonia, por sinal, o catarro pode ser branco, verde, amarelo, da cor que for, né? Brasileiro, não brasileiro, enfim. Pode ser da cor que for. Acabou-se. Pode ter falta de ar? Pode. Pode ter dor torácica, tipo pleurolítica? Pode, principalmente se a pleura estiver envolvida, né? Irritada com a presença da pneumonia e tal. Pode, ué. Quadro respiratório agudo. O importante é ter atenção para o termo agudo. Isso é o importante da pneumonia. Isso é o importante. Porque isso ajuda a gente a não pensar em algumas outras doenças respiratórias. Como, por exemplo, tuberculose. Veja, quadro agudo é aquele em que o paciente nos procura com um quadro tendo se iniciado há poucas horas, poucos dias, há no máximo 1, 2 semanas. É isso, entendeu? Na prática, existe um raciocínio que eu criei para mim e que eu compartilho com todo mundo, porque, cara, é uma máxima que a gente tem que levar. Pneumonia, em 7 a 10 dias, ou a gente acaba com ela, ou ela acaba com a gente. Não tem outra opção, papai. Esse é o jeitão de... Ai, aí vem os chatos, né? Tem sempre um sábio assim. Ai, mas eu já vi vários casos de pneumonia que duraram 20 e tantos dias. Vá por caramba. Não. O que pode acontecer é que o indivíduo no início tinha um quadro respiratório viral, por exemplo, não pneumonia, tinha bronquite aguda, não melhorou, foi pior, complicou lá na frente com superinfecção bacteriana. Superinfecção não é que chega um super-herói bactéria, né, para destruir tudo, não é isso, mas o indivíduo teve uma infecção em cima de outra. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Muitas vezes acontece até infecção de vias aéreas superiores, né? Sinusite, isso pode acontecer. No indivíduo tem uma vírgula, vinha bem de repente. Então esse de repente é que muda tudo. Mas pneumonia, papai, quadro enxutinho, sabe? É diferente da tuberculose, que a gente costuma ver um quadro mais arrastado. Diferente até do abscesso pulmonar. O abscesso pulmonar, por exemplo, é um outro cenário de infecção respiratória. O indivíduo pode até ter um quadro mais agudo, mas tipicamente é um quadro subagudo. 2, 3 semanas de evolução. Então isso ajuda muito, essa visão do quadro agudo, a gente isolar o que seria a pneumonia em um indivíduo que geralmente não está bem, sabe? Não está bem. Esse é o marco, e eu preservo essa ideia do quadro respiratório febril agudo, não tanto pela febre, embora em prova, geralmente a febre estará lá. Na vida real, eventualmente a febre pode ter passado batido, pode ter sido despercebida. Mas o indivíduo não estará bem, sabe? E aí juntou isso com mancha no pulmão, acabou-se a conversa. Porque a mancha no pulmão é o que define que a pessoa tem, de fato, comprometimento do parênquima pulmonar. Pneumonia é diferente de bronquite aguda, que é o que a gente vê na gripe, por exemplo. Na gripe, habitualmente, a inflamação, a infecção é dos brônquios, das vias aéreas. Aí não tem mancha no pulmão. Aí não tem, entendeu? Na pneumonia, não. A infecção e a inflamação estão no parênquima pulmonar. Por isso, a mancha é um representante obrigatório para o diagnóstico de pneumonia. Atenção com isso, obrigatório. Na prática,
a gente usa muito a radiografia de tórax para buscar a mancha. Suspeitei de pneumonia, tem quadro respiratório fibroagudo, o paciente não está bem, eu acho que talvez seja pneumonia, o que eu faço? Tem que ver se tem mancha no pulmão. Porque se não tiver mancha no pulmão, não é pneumonia. Não é. Ah, mas não pode ser um princípio de pneumonia, vá para o inferno. Se algum dia tu mencionares esse termo, princípio de pneumonia, se tu falares isso, dá uma olhadinha na sala que eu vou aparecer em algum lugar ali da sala, algum lugar eu vou aparecer, sabe? Algum lugar com uma foice na mão, não sei o que eu vou fazer com a foice, mas eu vou aparecer lá. Não diga, cara, não fale isso, não fale isso. Isso aí, a gente desce um degrau em direção ao inferno falando isso. Não existe princípio de pneumonia, ou tem ou não tem. Não tem negócio de princípio. Princípio é, eu estou em dúvida se tem uma mancha ou não tem. Está em dúvida? Peça a opinião de alguém. Discuta com um radiologista, sabe? Enfim. Mas a mancha é obrigatória. Tem que ter. Na prática a gente usa muito a radiografia, embora ela não seja perfeita. A radiografia pode deixar passar um ou outro caso de consolidação no pulmão. Pode. Ela não é perfeita. Quem não deixa passar jamais é a tomografia de tórax. A tomografia, se vier normal, se não mostrar nenhum tipo de infiltrado no pulmão, pode bater o martelo e dizer isso aqui não é pneumonia. Ah, Fabrício, mas e se for? E se for pneumonia e eu deixar o paciente sem antibiótico? Peraí, papai, aí lascou tudo. Aí lascou tudo. Porque a dor torácica sem supra agora pode ser infarto com supra, porque o AVCH pode ser um AVCH com tomografia de crânio normal, porque aí lascou tudo na medicina, papai, ué. Aí danou-se, né? Danou-se a vida inteira também, né? Aí não pode. Então, se a tomografia não mostrar mancha no pulmão, não tem, tô vendo o parênquima inteiro do cara. Entendeu? Não tem pneumonia. Viu só? Agora, na prática, a gente não fica fazendo tomografia para todo mundo. Não fica, porque é caro, não faz rápido, a radiografia é muito mais rápida, muito mais barata, né? Então, via de regra, a radiografia resolve. E mais recentemente, a gente passou a ter um grande aliado também no diagnóstico de pneumonia, que é a ultrassonografia. Atenção, hein? A ultrassonografia é melhor que a radiografia. Não é melhor que a tomografia. Não é. Não é, não. Mas é melhor que a radiografia para o diagnóstico de pneumonia. Isso é muito legal, né? Então, se tiver alguém experimentado que saiba fazer ultrassonografia, pode fazer. Substituindo a radiografia, tá tudo bem. Tem problema nenhum não, viu? Não tem problema nenhum. Na verdade, tem um problema. Tem um problema. É que eu falei de radiografia, eu falei de tomografia, eu falei de ultrassonografia, mas eu não falei do mais importante, de algo que a gente se esquece. E eu fingi que eu esqueci. Mas eu não me esqueci de algo que o INEP também não se esquece, ainda bem. Parabéns, INEP, por não esquecer do exame físico. Muita atenção. Muita atenção, porque essa ideia de quadro respiratório fibroagudo e mancha no pulmão, quando eu falo mancha no pulmão, é uma questão retórica. É retórica, sabe? Mas, obviamente, a mancha no pulmão denota a presença de consolidação. E nós, no exame físico, podemos identificar a síndrome de consolidação. Isso é muito importante. Tem banca que gosta disso. Tem banca que gosta disso. O INEP do Enare, do Enamed, gosta disso. Uma banca que também gosta muito disso é a Unifesp. A Unifesp gosta de explorar propedêutica respiratória. O USP Ribeirão Preto gosta de explorar propedêutica respiratória. Isso é muito importante. Muito importante. E a gente precisa lembrar da síndrome de consolidação. A síndrome de consolidação, o grande marco, o elemento que deve nos chamar a atenção na propedêutica respiratória é o aumento do frêmito tóraco-vocal. O aumento do frêmito dissocia o exame físico normal da síndrome de consolidação. Na síndrome de consolidação o frêmito estará preservado. A gente não vai encontrar uma região em que o frêmito está aumentado em relação às demais, não. E também dissocia do derrame pleural e da atelectasia. Porque no derrame pleural e na atelectasia, o frêmito tóraco-vocal tipicamente está reduzido. Na síndrome de consolidação, não. O frêmito tipicamente estará aumentado. E por que isso acontece? Atenção, lembrete para não citar apenas. O frêmito na síndrome de consolidação se eleva porque a vibração do ar dentro das vias aéreas, o ar vai vibrar dentro das vias aéreas. A vibração vai ter a transmissão facilitada até a parede do tórax, onde a gente vai sentir o frêmito,
vai se transmitir com mais facilidade, porque em volta da via aérea, que só tinha ar, agora está tudo infiltrado, inflamado. O ar, o território gasoso, foi substituído por um componente líquido ou sólido, que transmitem a vibração com mais facilidade. A transmissão é mais fácil, a gente sente com mais clareza o frêmito tóraco-vocal. Se a gente puser o estetoscópio, por exemplo, a gente vai conseguir perceber o frêmito pelo ouvido. Em outras palavras, a gente consegue perceber melhor a voz do indivíduo, é a broncofonia. A gente pode ouvir, inclusive, a voz sussurrada, pectorilóquia, enfim. Melhora a ausculta da voz. Melhora a percepção do frêmito. Tudo porque em volta da via aérea, por onde o som está passando, existe um meio que transmite com mais facilidade a vibração. Isso é diferente do que acontece na atelectasia do derrame pleural. É diferente. Tu vai dizer, peraí, Fabrício, mas no derrame pleural também tem um meio diferente. Era para ter ar ali, agora tem líquido. Sim, papai, só que isso é fora do pulmão. Não está em contato com a via aérea. A via aérea está bem aqui, para cá. Ó. Isso aqui tudo é derrame pleural. A via aérea está fora. Ela está vibrando para lá. Isso daqui é só água, que dificulta a vibração do som, que vinha do parênquima para chegar na parede torácica. Entendeu? Funciona como um abafador. É como se alguém tivesse colocado um travesseiro em cima do paciente. A mesma ideia acontece na atelectasia. Na atelectasia, a via aérea se fecha, o parênquima murcha. Não tem vibração ali dentro. Vai transmitir o que para a parede torácica? Entendeu? Então, a atelectasia e derrame pleural reduzem o frêmito tóraco-vocal e na síndrome de consolidação o frêmito fica aumentado. Esse é o grande marco na síndrome de consolidação. Obviamente, tem outros elementos, como, por exemplo, crepitações localizadas, maciçez ou submaciçez, até na maioria das vezes na percussão, que é o elemento mais frágil para a gente definir diagnóstico, né? Mas crepitações localizadas e frêmito aumentado são os elementos mais robustos. Isso é muito valioso para a gente conseguir identificar o diagnóstico sindrômico na questão. E o INEP costuma fazer isso, costuma. Mas é mais valioso ainda porque a gente também aceita que em cenários em que não exista disponibilidade de exame de imagem para mostrar a mancha no pulmão, que de acordo com a suspeita clínica elevada, quadro sugestivo e síndrome de consolidação, a gente considere o diagnóstico de pneumonia e trate o indivíduo. Isso é muito importante, mas muito mesmo. Muito. E é isso. Veja, para definir que o indivíduo tem pneumonia, é isso. Ai, e o hemograma? Dane-se. Eu vou falar de novo. Aumenta o som aí para todo mundo ouvir. Aumenta. Para dar o diagnóstico de pneumonia, não precisa de hemograma, não precisa de proteína C reativa, não precisa de VH. Quem? Deus me livre, VHS. Esse que, nossa senhora, esqueça isso, VHS, viu? Deixa para o ortopedista na osteomielite, ali é importante, ali ajuda. Mas enfim, não precisa de procalcitonina? Não precisa. Pneumonia quase respiratória, fibra aguda, mancha no pulmão, acabou, você conversa, pronto, falei. É isso, entendeu? É desse jeitinho. Veja, os exames complementares, laboratório e tal, podem ser importantes em indivíduos com evolução não tão boa, eu quero avaliar a gravidade do indivíduo, avaliar a disfunção orgânica, ou estou na dúvida do diagnóstico, sabe? Será que é infecção viral ou bacteriana? A procalcitonina pode ajudar e tal? Estou na dúvida, aí é outra história. Mas se não, papai, não enrole, não. Não enrole, pneumonia não pode perder tempo. Não pode. Quadro respiratório fibra aguda, mancha no pulmão. Diagnosticou? Diagnostiquei. Vamos tratar. É isso. Porque para quem vai complicar as coisas? Elas são tão simples. Tratar. Ei, vamos tratar. E como é que a gente trata a pneumonia? Para tratar uma infecção, eu preciso saber quais são os germes mais prováveis. Eu me lembro uma vez, cara, que eu era aluno e estava passando visita na enfermaria. Eu era aluno do 3º ano da faculdade e estava passando visita. Eu me lembro que tinha um paciente internado numa outra clínica que não era na pneumologia. E aí o residente levantou uma bola lá para o professor falando assim, a impressão é que deve ser pneumonia e queria ver como é que a gente começa a tratar. Aí o professor devolveu assim, tá, mas quais são os germes que a gente quer cobrir? Quais são os germes
que a gente precisa considerar. Aí o residente falou germes e o professor respondeu, então talvez a gente possa usar isso aqui. Veja, ele não estava perguntando se o residente sabia. Ele perguntou como quem diz assim, eu não sei que antibiótico se usa para pneumonia, mas quais são os germes aí? Me diz aí quais são os bichos que geralmente afetam o pulmão, que eu não lembro mais. O residente falou, eu vi aquilo ali, eu falei assim, gente, é desse jeito. A gente tem que saber tratar as infecções assim, sabe? Memorizar qual é o antibiótico para cada bicho. Falei, nossa, né? Enfim, aí ainda bem que logo depois eu descobri que não era assim. Veja, papai, não, tá, isso é uma coisa legal, é bonito, né? A gente só precisa ter aprendido isso uma vez na infectologia para saber que cada tipo de infecção, para cada um dos cenários, a gente tem recomendações específicas, porque de fato depende dos bichos e de fato depende do tecido que a gente precisa ter penetração do antibiótico. E aí a gente vai escolher o esquema antimicrobiano ideal, tá? Mas a gente não precisa ficar memorizando qual é o bicho com qual antibiótico. Não precisa disso. Não precisa. E habitualmente as infecções muito comuns, como pneumonia, por exemplo, pneumonia, meningite, infecção do trato urinário, são infecções que a gente tem recomendações de sociedades para o tratamento empírico. Essa é a regra na dinâmica da pneumonia. Tratamento empírico. O tratamento empírico já foi testado por décadas e se viu que ele é muito bom. O tratamento empírico é aquele que, assim, eu não preciso memorizar quem é o bicho, preciso sair pesquisando, até porque, se a gente tentar fazer isso na pneumonia, a gente falha, na maioria das vezes, tentar achar o bicho. Ah, mas falha. Falha muito, sabe? Os bichos mais comuns, né, no paciente com pneumonia, pneumococo, hemófilo, moraxella, micoplasma, clamidófila, legionela. Esses bichos, cara, é muito difícil identificar. Micoplasma, clamidófila, então, nossa senhora, para identificar um bicho desse, tanto que eles são chamados de atípicos por isso, né? São chamados por isso, de atípicos. Não é porque necessariamente o quadro é diferentão, não, é porque é difícil isolar os bichos meio de cultura habitual e tal. É por isso que eles são chamados assim. Porque, enfim, por muito tempo a gente quis até brincar de dizer que sabia definir o bicho pelo quadro clínico, né? Se o quadro clínico for muito intenso, catarrão, febrão e tal, é um quadro típico de pneumonia, e aí geralmente é streptopneumônio, pneumococo, hemófilo ou moraxella. Se for um quadro um pouquinho mais arrastado, esquisito, tosse mais seca, não tem uma consolidação tão evidente na radiografia, é mais um infiltrado discreto e tal, é um quadro atípico, e aí pode ser clamidófila, pode ser micoplasma, legionela. Com o tempo a gente viu que isso é mentira do caramba, sabe? Mentira do caramba. O fato é que esses bichos, que a gente chama de atípicos, né, a gente tem mais dificuldade em isolar em meios de cultura. Mas a gente não consegue dizer pelo quadro clínico que é um bicho X ou Y. Não consegue. Então, por isso, a gente tem que usar as recomendações de tratamento empírico. Dei o diagnóstico, o que a sociedade diz? Qual é a recomendação? O INEP segue rigorosamente as orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia. Rigorosamente. O que diz a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia? Diz o seguinte: para tratar pneumonia, eu não preciso saber quem é o bicho e perguntar qual é o antibiótico bom para o tecido. Não, só siga as minhas regras. As minhas regras são: defina primeiro onde a gente vai tratar o indivíduo, e aí eu te digo como a gente vai tratar. É isso que a Sociedade Brasileira de Pneumo faz. É isso. E ela faz isso, né, baseado em dados bem interessantes que dizem o seguinte: quando a gente compara pacientes que trataram pneumonia em casa, na enfermaria ou na UTI, a mortalidade é muito diferente, sabia disso? Indivíduos que tratam pneumonia em casa têm mortalidade menor que 0,5%. Já aqueles que tratam na UTI têm mortalidade perto de 30%. Qual é a conclusão disso? Vão mandar todo mundo para casa, né? Não, não é isso não, né? A conclusão é que existem indivíduos com gravidades diferentes. E dependendo do perfil de gravidade, pode ser que faça sentido ter um tratamento diferente. Porque tem bichos que a gente pode não considerar em um cenário ou considerar mais em outros. Essa é a ideia. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, e na verdade as internacionais também, sugerem sempre que a gente defina primeiro qual é a gravidade do indivíduo. E a tradução disso na pneumonia é saber se vai tratar em casa ou no hospital. Entendeu? Então essa é a pergunta básica. E como é que a gente define isso? Fácil. Assim, ó. Sentindo o cheiro do indivíduo. Sentindo o cheiro. É olhando para a pessoa, papai, dizendo assim: você não está nada bem. Eu não acho que você possa ir para casa, não. É melhor ficar internado. Ou então, não, você está bem, você tem pneumonia, sabe? Tem pneumonia. Mas vá para casa.
vai dar tudo certo, qualquer coisa você volta e tal. É pela aparência geral. E veja, o INEP no seu histórico privilegia muito isso, a gente entender o aspecto global do indivíduo. Privilegia muito isso. Eu estou falando isso porque existem critérios, vários critérios, para ajudar a definir, ajudar a tomar a decisão. Mas esses critérios, PSI, CURP, CRP, enfim, esses critérios, é muito importante ficar claro que eles ajudam muito mais em pesquisa científica, quando a gente quer ter certeza que os indivíduos que foram tratados em casa foram selecionados da maneira redondinha, que ficaram no hospital também, usando os mesmos critérios e tal, que para a prática diária. Para a prática, eles não são obrigatórios. Não são. Vai muito do cheiro do indivíduo. Mas, às vezes vale até ter uma noção de quem são, né, os critérios. Pessoal, o PSI é muito extenso, né, tem inúmeras variáveis, mas o CURP vale a pena lembrar. O CURP é um critério que traz consigo algumas variáveis, são 5 variáveis, e cada uma das letrinhas e o número sugere alguma coisa. Se o indivíduo tiver 2 ou mais das variáveis presentes, é melhor deixar o indivíduo no hospital. Variáveis do CURP: confusão mental, ureia elevada acima de 50, frequência respiratória elevada acima de 30, B ou P de pressão arterial menor que 90/60 e 65, indivíduo com idade maior ou igual a 65 anos. Esse é o CURP. Ah, e repete, Fabrício, para anotar, me poupe, que não precisa, papai. Não precisa. O ponto é a gente só reconhecer que ele existe. Existe uma simplificação dele, né, que a gente tira o U da ureia, para não ter que usar exame laboratorial, é o CRP65. Se tiver um ou mais presente, a recomendação é internar o paciente. Mas o cheiro do indivíduo, o aspecto global é muito mais relevante. E eu vou te provar agora por quê. O CURP são 5 parâmetros, se tiver 2 ou mais interna, né? Se tiver só um, manda para casa. Não é? Não é isso? Pois é. Tu vais internar alguém só porque tem confusão mental? Pelo CURP não iria, né? Mas quem é que não vai internar? Veja, um indivíduo com confusão mental aguda, quem é que não iria internar essa pessoa? Quem é que não iria internar? É claro que tem que internar, entendeu? Aí você fala, não, Fabrício, mas não é para internar, porque pelo CURP é só se tiver 2 ou mais. Não, papai, é que veja, o score foi validado, entendeu? O score foi validado. Quando ele foi validado, a análise que se fez, o estudo que gerou a validação do score, mostrou que quando alguém tem confusão mental na pneumonia, geralmente tem alguma das outras coisas. Ou a ureia está elevada, ou a frequência de rotação é de 30, entendeu? Por isso que no critério está assim. Mas não quer dizer que se tiver só confusão mental é para mandar para casa. O critério às vezes atrapalha, entendeu? O CRP, quando é uma variável só, CRP 65, tu vais internar a pessoa só porque ela fez 65 anos ontem? A pessoa está ótima, só por isso. A pessoa tem culpa de ter feito... E se o cirurgião anotou errado, o pessoal anotou errado lá a hora que nasceu, o dia que nasceu, na hora de registrar a pessoa, ela não fez 65, tem 64, vai para casa, entendeu? Não faz sentido. Então o mais importante é sentir o cheiro, e na prova funciona desse jeito. Olhou para o indivíduo, sentiu o cheiro, a gente define. Vai para casa, vai para o hospital. Se for para casa, o tratamento é mais tênue. Se for para ficar no hospital, é mais intenso. Em outras palavras, se a gente considerar que o indivíduo pode ir para casa, tratamento ambulatorial, sugestão da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, usar um beta-lactâmico isolado como amoxicilina ou então um macrolídeo. Acabou-se. Essa é a sugestão da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Se o indivíduo, por acaso, ficar no hospital, a gente imaginar que é importante para ele ser internado, a recomendação é diferente. A sugestão é que a gente associe o beta-lactâmico ao macrolídeo, e aí no caso do indivíduo internado, né, que a ideia é ofertar fármaco por via venosa, não está bem, vou dar pelo menos as 24 horas na veia o antibiótico. Nesse cenário a gente não dá amoxicilina na veia, não tem amoxicilina na veia. Aí a gente oferta uma cefalosporina, que é um beta-lactâmico também. Por exemplo, ceftriaxone, cefalosporina de terceira geração. Cefalosporina, beta-lactâmico, junto ao macrolídeo. E por que a associação? Isso é importante. Atenção. Apesar daquela conversa dos bichos ser uma conversa boba, apesar disso, é interessante a gente resgatar o conceito dos bichos típicos e atípicos. Por quê? Porque o quadro é diferente? Não.
Se desprenda disso. Por sinal, a pediatria tem uma dificuldade de se desprender disso, né? Que é uma coisa, mas nossa senhora, mas deixa para lá, isso é uma conversa para o divã em outro momento. Mas o fato é que o quadro clínico pouco importa. O valioso é lembrar que existem bichos ditos típicos e atípicos. A grande diferença dos típicos e atípicos é que os atípicos não crescem em meio de culturas habituais, por isso eles recebem esse nome. Mas tem um detalhe adicional. É que por uma coincidência do universo, cara, absurda, o grupo dos bichos atípicos tem uma diferença importante em relação ao grupo dito típico. É que enquanto o grupo típico, que tem o pneumococo, hemófilos e moraxella, responde muito bem ao uso de beta-lactâmico, o mais poderoso grupo de antimicrobianos do mundo, do universo, responde muito bem. Os bichos ditos atípicos não respondem nada a beta-lactâmico. Nada. É que beta-lactâmico, veja, beta-lactâmico age inibindo síntese de parede celular. Os bichos típicos têm parede celular, por isso o beta-lactâmico age nele. Os atípicos, Mycoplasma e Chlamydóphila, não têm parede celular. Não tem. Então o remédio não age. Entendeu? E a Legionella nasce já com uma resistência natural aos beta-lactâmicos. Então esse é um grupo que pode causar pneumonia, mas que não responde a beta-lactâmico. Entendeu? Responde a quem? A outros antibióticos que chegam bem no pulmão, como o macrolídeo e como quinolonas respiratórias. Entendeu o ponto? Isso é muito relevante. Esse conceito é legal de ser lembrado. Aí tu vai falar, peraí, Fabrício, mas tu tá falando isso agora. Eu tô falando isso agora porque agora que isso é um problema. E eu falei isso agora para explicar por que o indivíduo que interna tem que usar beta-lactâmico mais macrolídeo. Porque se usar só beta-lactâmico, se a pneumonia do cara for causada por Mycoplasma ou Chlamydóphila, não vai tratar. Se for Legionella, não vai tratar. Entendeu? Então, quando a pessoa interna, tem que usar a associação. Ou então, usar uma quinolona respiratória isolada. Ou então uma quinolona. Aí, tudo bem. Quinolona é pau para toda obra. É bom para os típicos e para os atípicos. Pode ser. Entendeu? Então, se internar, não dá para a gente dar brecha. Não dá. Ah, mas o cara que foi para casa, dá para dar brecha? Porque o cara que foi para casa, a sociedade recomenda dar só beta-lactâmico. É possível, né? Pois é. É que quando a pessoa vai para casa, veja, a gente se preocupa menos com bichos que a gente tem dúvidas se são importantes ou não. Pronto, falei. É isso. Os bichos atípicos têm um impacto muito discutível na pneumonia. Veja, Mycoplasma e Chlamydóphila tem impacto discutível. Sabe? Discutível. Por isso, a gente gosta de tratar mesmo quando as pessoas têm manifestações mais graves. A Legionella tem um raciocínio até diferente. A Legionella é um bicho que, quando causa pneumonia, é pneumonia zona. É um indivíduo que a gente não vai tratar em casa de jeito nenhum, vai tratar no hospital, entendeu? Geralmente quadros mais graves de pneumonia. Por isso, o mundo inteiro, incluindo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ou a maior parte do mundo usa essa ideia de que se o cara for para casa, a gente não precisa se preocupar com os germes atípicos, não precisa. Por isso, beta-lactâmico ou macrolídeo. Mas se ficar no hospital, aí a conversa é diferente. Aí a gente se preocupa com os típicos e com os atípicos. Por isso, as opções são beta-lactâmico mais macrolídeo ou então uma quinolona respiratória. Acabou-se. É isso. É isso. Para não dizer que acabou-se, tem só um pequeno detalhe adicional. Pequenininho, pequenininho, pequenininho. É que existem alguns cenários que a gente vai olhar para o indivíduo e vai dizer, opa, senti seu cheiro. Senti seu cheiro. Ah, doutor, mas eu não tomei banho, eu estou doente, por isso que eu... Não é esse cheiro, é o jeitão do quadro. Eu acho que você pode tratar a pneumonia em casa. Eu acho que esse aqui pode tratar a pneumonia em casa, mas aí a gente olha de novo e fala, peraí, mas o seu shape não está muito bom. Entendeu o ponto? Veja, clinicamente o paciente parece estar bem, mas tem algo na história da pessoa, tem algo marcado naquele corpo que me faz ficar preocupado de ter evolução desfavorável, de ter bicho resistente, entendeu? Exemplo, pessoas que tenham doenças crônicas, comorbidades importantes, tem risco maior de evolução desfavorável de bicho resistente. Paciente com DPOC, fibrose pulmonar, tem doença renal crônica, insuficiência cardíaca,
Fala sério. Tem imunodepressão. Fala sério. Diabético. Fala sério. Né? Será? Será que eu mando para casa mesmo? Ou então um indivíduo que usou antibiótico nos últimos 3 meses. Opa, talvez tenha selecionado flora. Talvez tenha selecionado flora. Será que não tem risco maior de resistência bacteriana? Ai, será? E aí, o que a gente faz nesse caso? Pois é. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia recomenda que a gente continue mandando a pessoa para casa. Ela não está bem? Mande ela para casa. Mas se o shape da pessoa for meio atrapalhado por conta desses fatores, a gente vai usar um esquema parecido com o que usaria no hospital, valorizando germes atípicos. Que esquema é esse? Beta-lactâmico mais macrolídeo ou então quinolona respiratória. Entendeu? Essa é a sugestão da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Esse é um elemento que fica perdido no meio das recomendações, que pouquíssimas bancas exploram, mas o INEP já explorou. O INEP já explorou esse grupo de indivíduos e é importante a gente ter atenção porque é um grupo de fato importante. Muito, muito, muito valioso. Mas muito mesmo. E aí, acabou-se o tratamento da pneumonia. É isso. Veja, tratamento de pneumonia é água, comida e antibiótico. E antibiótico pelo menor tempo possível. Vai depender do fármaco que a gente está utilizando. 5 dias, 7 dias, enfim, vai depender do esquema que esteja sendo utilizado. Mas é isso. Água, comida e antibiótico. Ai, Fabrício, e não é para dar mucolítico? Do caramba, tá doido. Não é para dar um xarope, sei lá, porque Deus o livre. Beta-agonista para quê, papai? A pessoa não tem asma, nem DPOC, vai dar beta-agonista para quê? Para quê? Tratamento de pneumonia é água, comida e antibiótico. Ponto final, acabou-se. Essas são as mensagens cardinais dentro de pneumonia. Essas são as mensagens essenciais, as mensagens que a gente precisa levar para a vida e precisa levar para a prova. Mas tem um outro pedacinho de pneumonia que o INEP gosta muito. E gosta até mais que as outras bancas. Existem 3 coisinhas que podem vir junto, ou depois, ou enfim, estão ali circundando a pneumonia. 3 coisinhas especiais que a gente precisa ter muita atenção. Muita, muita atenção. 3. Vírus, abscesso pulmonar e a principal complicação de pneumonia bacteriana, o derrame parapneumônico. Essas 3 mensagens precisam ser dominadas. A última prova do INEP teve uma questão bactéria versus vírus. E aí? Como é que a gente distingue as coisas? É vírus ou é bactéria no quadro respiratório agudo? E o abscesso? Que o Hardor que até já cravou numa outra prova do INEP, a imagem do abscesso do pulmão na véspera, vimos a imagem, estava lá na prova. E o derrame complicando a pneumonia? E aí? Pois é. Esse é um tema para o próximo capítulo. Essa parte especial da pneumonia que o INEP adora, a gente vai discutir amanhã, na segunda-feira. Sim, hoje eu fui bondoso e já anunciei qual vai ser a nossa conversa de segunda-feira. Viu só? Então amanhã, às 19h10, a gente vai discutir sobre uma parte muito especial ligada à pneumonia que o INEP se debruça. Vírus, abscesso e derrame associado à pneumonia. 3 pontos muito valiosos, muito, muito, muito. Com um break no meio. Faz um break agora. E amanhã, 19h10, ó, a parte especialíssima de pneumonia no INEP. Quentíssimo. Valeu? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria. Amanhã a gente se encontra de novo, o bicho vai pegar para valer. Não sei se eu vou mudar o tema até amanhã, né? Mas por enquanto é esse. Então já vou anunciar para não ficar aquele gostinho, mas e o derrame associado à pneumonia? Como é que eu preciso? Mudou alguma coisa, as recomendações e tal? E o abscesso de pulmão, como é que eu suspeito? Como é que trata o abscesso de pulmão? E o vírus? Como é que eu sei se é vírus ou se é bactéria? Como é que eu sei? O que fazer? Trata tudo, não trata nada? Enfim, amanhã, ó, vamos detonar tudo. Valeu, valeu, valeu.